Olá, boa noite. Muito obrigado a você que está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube do Portal Fala Litoral. Está começando o nosso FLcast a partir desta segunda-feira, toda segunda-feira, 19 horas e 30 minutos ao vivo. Você vai poder interagir conosco, com o nosso convidado, para tratar de um assunto diferente do outro. Não vamos ter uma pauta, ou vamos seguir o caminho religioso, ou vamos seguir o caminho político, empresarial, enfim, um assunto que seja relevante e interessante. E eu conto com você acompanhando o nosso canal do Portal Fala Litoral. Se você, nesse momento, está nos vendo e você não é ainda assinante do nosso canal, não tem lá a sua inscrição, faça a sua inscrição no canal do YouTube do Portal Fala Litoral. Também nos siga nas nossas redes sociais, do Portal Fala Litoral no Instagram, no nosso TikTok. E convido a você para conhecer o nosso site, portalfalalitoral.com.br. E a partir de hoje também, coincidentemente, no início do nosso FLcast ao vivo, nós passamos a ter o nosso aplicativo da nossa TV Web, na TV Android, no Roku e também numa outra plataforma que durante o programa eu passo para vocês. Vocês vão poder baixar e nos assistir também em tela cheia aí na sua televisão. Então, a partir de hoje, muito obrigado a todos vocês. Se não conhece o nosso site, portalfalitoral.com.br, lá você vai encontrar todos os podcasts produzidos pelo nosso Portal Fala Litoral, por toda a nossa equipe, enfim, muito mais. Tem notícias, tem outras informações para você no nosso site. Agradecendo aos nossos apoiadores, o Oceanic Aquário aqui da nossa região e toda a estrutura do Oceanic, inclusive todas as atrações. Também a nossa Casa do Pilates, que está conosco aqui participando e apoiando o nosso podcast, Formédica e, claro, o Portal Fala Litoral, que você interage conosco. Eu, nesse primeiro programa, eu convidei uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. A gente brinca muito aqui no estúdio, nas gravações, mas ele sabe do carinho que eu tenho por ele, do respeito que eu tenho por ele, pela história dele. E por isso, por entender isso, por ter esse respeito, foi uma das pessoas que eu pensei em estrear ao vivo. Por quê? Porque é uma história muito bonita e que eu tenho certeza que vai sensibilizar você e que vai lhe dar uma interrogação para que você possa pensar um pouco na vida e naquilo que é importante fazer por você. Eu convidei ele hoje, conhecido como pastor, e é pastor, Diogo Rosa. Muita gente chama ele de Maquir, por causa do canal dele, o Maquir Podcast, que em pouco tempo também se transformou conseguiu bastante seguidores em pouco tempo nas redes sociais, no seu canal de YouTube, também no TikTok, no Instagram. E no nosso, claro, na nossa página do Portal Fala Litoral é bastante procurado também. E se transformou num amigo nosso, um parceiro, e que nós temos a honra de ter ele aqui gravando conosco o seu podcast semanalmente. Pastor Diogo Rosa. Depois dessa apresentação, pode pagar aqui a conta, né? Eu tô quase chorando aqui. Quebrei o ritmo pra você não chorar, que eu sei que tá chorando. Foi muito... Cara, muito obrigado. Obrigado assim, uma honra gigante. Tá nesse primeiro episódio, assim, enquanto tu me mandou mensagem, eu disse, caramba, tanta gente bacana, tanta gente importante aí, mas dá essa honra aí, eu louvo a Deus pela tua vida. Obrigado, amém, irmão. Amém, obrigado. Deus abençoe. Olha, eu quero... Já quebrei o ritmo dele ali, que ele ia chorar no início, mas ele vai chorar durante o programa. Olha, nós temos uma história, com certeza, nós temos uma história muito bonita para contar, e eu quero, para que você que está nos acompanhando, eu quero dividir ela em duas etapas. O pastor, que está aqui na minha frente hoje, e o Diogo Rosa, que fez com que ele chegasse até o dia de hoje, e vamos passar também pelo podcast dele, amém, o Maquir Podcast. Amém. E eu queria que você conhecesse o Diogo Rosa, que está aqui na minha frente, que ele contasse, primeiramente, um resumo da sua história, e se me permitir, Diogo Rosa, e não o pastor, que nós vamos chegar lá. Amém. Eu queria que você me permitisse, em determinados momentos, interagir e fazer alguns pontos dentro da tua narrativa, de tua história. Fechou. Quem é o Diogo Rosa, antes do pastor? Diogo Fernando Antunes da Rosa. Esse é a frase, né? Que na realidade a mãe queria que fosse doutor Diogo Fernando, mas não deu muito certo. Não deu certo, não? Não, ela tentou botar nome de doutor, mas não rolou muito. Vamos lá, gente. Primeiramente, sim, mais uma vez agradecer por essa oportunidade, né? Louvar a Deus por isso. Cara, eu venho de uma família classe média, meu pai militar, oficial da Polícia Militar, minha mãe dona de casa sempre, né? Sou o filho mais novo de 3 irmãos,
né? Tem o meu irmão mais velho é o Ozi, a minha irmã do meio, a Cíntia e eu, né? A gente cresceu, cara, em relação a oportunidades sempre iguais para os três, né? Mas desde muito cedo, eu percebi que tinha algo diferente comigo em relação a umas coisas que os meus irmãos não tinham, né? Uma delas era tipo a ganância, assim, a ambição, né? De algumas coisas, assim, que para mim, desde a infância, era muito difícil não. O escutar não e aquele não prevalecer. Eu me lembro que meu pai, por ele ser militar, ele falava uma vez com meu irmão e com a minha irmã e era aquilo ali e deu. E eu não, eu sempre retrucava, justificava, sempre tentava provar algo a mais, sempre tentava fazer algo diferente, né, para mudar a opinião dele e não aceitar aquele... Então, eu desde pequeno, eu já tinha meio que um caráter distorcido para algumas coisas. A família do meu pai, por parte do meu pai, eram todos polícias, né? Desde o exército, militar. Então o pai sempre... Isso no Rio Grande do Sul, Isso, qual no é a Rio Grande do cidade? Sul, lá em Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul. E dentro desse contexto aí, a família da minha mãe eram 2 irmãos, mas muito cedo eles conheciam o evangelho. Mas o meu avô, ele muito cedo saiu de casa, né? Largou a família e foi viver com outra família. E os irmãos da minha mãe muito cedo tiveram que... usaram de outras formas para poder sustentar a casa, ajudar a família. E foram muito cedo pro crime. Só que o que acontece? Eram pessoas que estavam sempre perto da gente, junto da gente, né? E eu sempre fui muito do toque, Joaquim. Sempre fui muito do abraço, do beijo. 30 segundos? Exatamente, até hoje. E o meu pai era o cara que, por ele ser militar, ele não conseguia dar isso, sabe? Isso, sim. Ele era um cara que ele era muito trancado, assim. Até hoje mesmo eu falo eu te amo pra ele e ele se tá bom, filho. É a forma dele falar eu te amo pra mim, entendeu? Mas hoje eu entendo, mas só que lá atrás, pequeno, a gente fica sempre nessa corda bamba. Ao contrário, os meus tios já eram totalmente diferentes. Os meus tios eram o cara do toque, do abraço, do beijo. Então, desde muito cedo eu comecei a ver o errado certo e o certo errado. Inverteu. Com 8 anos de idade, uma vez eu pedi pro meu pai dinheiro para comprar fichas de fliperama, para jogar fliperama numa cidade. Como meu pai ia para um lado e para o outro, transferido de cidade em cidade, a gente caiu numa cidade chamada Morro Redondo, uma cidade bem pequenininha. E chegou o fliperama na cidade. E, nossa, era novidade, né? E eu pedi pro meu pai e o pai falou não pra mim. E eu, por escutar aquele não, eu não aceitei mais uma vez. Esperei ele tomar banho e quando ele foi tomar banho, eu fui lá na carteira dele e roubei 3 moedas de R$1. Eu digo que ali começou minha vida no crime. Por quê? Porque ali, Joaquim, eu não só gostei da ação que eu tive, mas eu comecei a praticar todo momento e todo instante em vários lugares, né? E por meus tios eles já estarem nessa vida, foi muito fácil eu olhar para eles e querer ser que nem eles, entende? Então, desde muito cedo, cara, eu comecei a ver isso distorcido. Quando, num belo momento, o meu tio, lá em São Leopoldo, meu tio Elias, ele foi morto, já estava foragido, e ele foi morto por um policial lá no Rio Grande do Sul. E ali foi o início de muita coisa ruim na minha vida, porque se eu já tinha problema de paternidade, ali foi... Sim. Porque eu não conseguia enxergar meu pai fardado. Porque, meu Deus, um policial matou meu tio. E aí eu comecei a botar tudo aquilo que eu tinha em cima do meu pai. E aí, automaticamente, eu cresci querendo ser bandido, cara. Muito forte isso, assim. E o meu pai, por ele já perceber que as coisas já estavam indo para um lado totalmente torto. Contrário ao que ele tinha como educação para vocês, né? Ainda mais da rigidez militar, né? E aí foi onde começou a eu crescer de uma forma totalmente distorcida, né? Hoje eu percebo que eu tinha muita função de órfão, de uma orfandade. Por quê? Porque eu era o cara que eu não conseguia me colocar dentro do contexto de filho, sabe? A sua família ela era distorcida daquilo que você entendia como o que era bom para você, né? Exatamente. E aí, cara, resumindo, com 14 anos eu já roubava carro.
Com 14 anos? 14 anos. 14 anos já roubava carro. Na região? Na região. Já vendia para o Uruguai, moto. E já pilotava nessa idade ou tinha parceiros? Parceiros juntos, mas já andava. Já aprendi a dirigir com 13 anos, eu aprendi a dirigir e ali foi o início de tudo. Com 16 já estava dentro de uma organização dos maiores, assim, integrantes de roubo de carro importado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Envolvido com a família da parte da minha mãe, né? Sim. E ali, cara, eu tinha um sonho de jogar futebol, né? Chegou um momento em que eu tive que escolher entre a bola e o crime, eu escolhi o crime. Foi uma das coisas que tive muita dificuldade depois lá na frente de aceitar, me perdoar, né? Porque eu joguei muitas oportunidades fora. Eu praticamente não tive infância, né? Porque foi toda no crime. Eu enxergava totalmente disturpado toda a função de homem, mulher, namoro, casamento, porque como não era existia. Não existia, porque como a gente é envolvido com esse negócio de bebida, álcool, droga, sexo, rock and roll. A droga entra quando na tua vida, né? Nesse período já? Nesse período de 14 anos já. Quando eu me envolvi já roubando os carros, a gente já começou a sair pra festa, balada, aquela coisa toda. Muitas vezes a gente trocava placa, ia pra festa, né? Com carro roubado mesmo. E depois que fazer o rolo. E automaticamente a gente... Uma coisa chama a outra, né, Joaquim? Sim. Comecei com a maconha. E aí depois logo veio uma droga mais forte, que é a cocaína. E aí depois veio o fundo do poço, né? Que foi mais pra frente. Eu cheguei a ter muitos conflitos em relação com o meu pai nesse meio tempo, né? Porque dentro dessas vezes nem tudo dava certo, né? Tinha situações em que eu fugi de polícia, fui baleado já 2 vezes, né? Tomei 2 tiros. Mas ainda nessa fase de adolescência? Nessa fase de adolescência, de 16 para 17, né? Mas aí que era o detalhe, né, cara? Não era os meus tios que me ajudavam. Quando eu precisava, quando o negócio ficava ruim mesmo... Era o pai. Era o pai. Era o pai que ele esquecia toda a função de quem ele era para ajudar o filho, sabe? Agora, ainda no Diogo, antes do pastor, eu queria te perguntar uma coisa. Dentro dessa passagem, qual foi o momento assim que você considera em que sua vida no crime, ela teve o... Eu vou botar entre aspas essa palavra, mas é que eu quero contextualizar bem. Quando é que você entende que foi o auge da sua vida no crime? Aquilo que você fala, tá maravilha, tá ótimo, é isso que eu quero. Droga, aí entra roubo, dinheiro, farto. Cara, 16 para 17 anos. Sério? Aí foi o auge? 16 para 17 anos, por quê? Na realidade, foi onde o início, assim, por quê? Porque daí não era uma função só de uns trocados por aquilo que era encomendado para nós. Aí já era... Existia todo tanto para tu ter ideia, a gente não saía para roubar, a gente saía para trabalhar. Essa era a mentalidade. Entendeu? Então a gente acordava às 7 horas da manhã em Porto Alegre e trabalhava, por exemplo, durante a semana, pegando de 1 a 5 carros por semana para entregar no final de semana. Então tinha toda uma organização, tinha todo um finanças, advogado pago, e sabe, sem usar estrutura de crime, entendeu? E aí foi onde tu começa a botar dinheiro no bolso. E uma coisa é tu botar dinheiro no bolso com 20 e poucos anos. Outra coisa é tu botar dinheiro grosso no bolso com 16, 17 anos. Entende? E aí tu começa a fazer coisas que, meu Deus, até o capiroto duvida, porque não tem limite. Tu fica sem o limite, entende? E com a droga ainda potencializando isso, essa função de tu se achar o super-homem, não, tu pode tudo, nunca vai dar nada, chega uma hora que Satanás ele é especialista em quê? Em te empurrar do 19º andar. Não é benefício para ele te empurrar ali do térreo. De repente tu vai quebrar uma perna. Entende? Ele espera. A ideia é te matar. Sim. A ideia toda desse contexto é te matar. E desse período entre os seus 8 anos, até quando durou todo esse processo e qual foi dentro desse processo a situação em que você fala assim, em que você vivenciou, em que você pudesse contar dizendo assim, essa foi o momento de maior tensão da minha vida no mundo do crime e que eu imaginei que daquele dia eu não passaria. 2 momentos, Joaquim. O primeiro foi um desses aí que eu te falei, né? Fiquei praticamente 3 dias dentro do mato. Baleado? Fugido, baleado. Tu estava baleado? Exatamente. E aí foi onde eu tive o primeiro contato com Deus, né? Porque na realidade eu nem sabia que ele existia.
Mas ele foi tão misericordioso comigo que ele falou comigo naquele momento. Eu estava já fugindo no mato e eu não sabia para onde eu estava indo, eu só sabia que a minha cidade era para um lado e eu tinha que caminhar para aquele lado. Mas ele passou por muita coisa, escutando muita coisa. Chegou um momento de madrugada, eu parei numa estrada de chão assim, chão batido, e eu não sabia para que lado eu ia. E eu disse para o Senhor, se o Senhor realmente existe, se o Senhor realmente tem algo comigo, como aquela tia do coque uma vez falou para mim naquela rua, como o outro fulano lá falou que Deus tinha algo na minha vida, que Deus ia mudar minha história, que Deus isso, que Deus aquilo, então me diz para que lado eu vou. E eu escutei, Joaquim, vai para a direita. E eu não pensei 2 vezes, como eu estava naquele jeito, cara, tinha momentos que eu queria... Não, eu só queria arrumar um jeito de poder ir embora, ou preso, ou por qualquer jeito, porque a minha cabeça, só que eu escutava, tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer. A polícia estava atrás nesse período? Estava atrás já. Daí, o que aconteceu? Eu fui para aquele lado direito, caminhei, cheguei de um lado da BR, e só tinha mato, uma escuridão, um poste com uma luz e um orelhão embaixo daquele poste no meio do nada. No meio do nada, Joaquim. Um orelhão que hoje nem existe mais. Sim. Um telefone público. E aí eu atravessei a BR, fui naquele orelhão, liguei pro meu pai. Novamente o seu pai te salvando. E ele me salvou, me botou dentro do porta-mala. No porta-mala. E me levou embora para casa. Levei 2 tiros, né? E ele me cuidou, ele me tratou, não podia me levar para o hospital. Ele passou por toda situação em cima do que ele acredita, né? Em relação à honestidade. Mas naquele momento eu acho que Deus me deu uma oportunidade de realmente reconhecer quem realmente ele era na minha vida, né? E isso aconteceu? No primeiro momento, sim. Mas depois, tu sabe, né? Volta às drogas, vai toda a loucura e começa de novo. O segundo ponto foi o dia que eu fui preso. Eu puxei 3 anos e 8 meses de cadeia. 3 anos e 8 meses, regime fechado 24 mesmo. de janeiro de 2004. Foi onde Deus resolveu me parar. E com certeza foi ele, Joaquim, porque se não tivesse sido ele, eu hoje não estaria nem aqui para contar a história. Com 3 anos e 8 meses eu aprendi muita coisa, cara. Eu vi muita coisa ruim. Eu vi muitas pessoas ruins. Eu vi muita coisa acontecer. Eu vi morte sendo manipulada, né? Com injeção de ar, Cara, o que tu pode se imaginar, assim. Dentro do presídio? Dentro do presídio. Com 2 anos preso, eu fui reconhecido por foto num assalto. Em outra caminhonete, dentro de Porto Alegre. Só que eu estava preso no dia. Eu já estava 2 anos, eu estava prestes a sair pro semiaberto. E para eu provar que eu estava aquele dia preso, eu fiquei mais 1 ano preso. Meu Deus. Quer dizer, dos 3 de 8 meses, tu levou... Eu estava com 2 anos e 8 meses, e aí fiquei mais 1 ano, para provar. Para provar. Para provar que, para sair toda a homologação, que eu estava preso, que não poderia ter sido eu, aquela coisa toda, eu fiquei mais 1 ano preso. Só que aquele 1 ano preso, Joaquim, mudou a minha vida e mudou a minha história. Por quê? Aí vem a conversão da partir daí? Não, ainda não. Aquele 1 ano preso, ele mudou minha história por quê? Por causa que se eu tivesse saído com 2 e 8, eu teria voltado pro crime. Porque tem muita gente que entra como ladrão de celular e sai ladrão de banco lá de dentro. Tu imagina todo dia tu escutar falar sobre podcast. Sim. Tu vai virar um especialista de podcast. Querer, claro. A mesma coisa é dentro do presídio. Tu escuta todos os dias falar da mesma coisa. Sim. Tu vai ver que é o mesmo artigo. Se tu fizer isso ou fizer aquilo, vai dar a mesma porcaria. Sim. Então, automaticamente, tu sai com outro tipo de pensamento, outro tipo de ambição e outros tipos de amizade. Se com 2 anos e 8 meses eu tivesse saído, eu teria saído com essas amizades. Mas Deus resolveu algum jeito de me parar, cara. E aí vem a força da injustiça. Porque uma coisa é tu pagar algo por aquilo que tu fez. Normal, tu sabe que tu tá fazendo aquilo ali, tu tá pagando pelo que tu fez. Agora, quando tu começa a pagar por algo que tu não fez, muda todo o contexto da história. Tu entra dentro de um contexto de injustiça. E a injustiça, ela faz tu mudar a tua mente. Não que tu se vitimiza, mas sim, tu começa a ver valores que até então estavam perdidos. Tu começa a ver a tua mãe entrar todos os dias dentro de um presídio sem necessidade. E tu tá vendo que ela tá pagando algo que na realidade é culpa tua, responsabilidade tua. A dívida é tua e ela que paga. E automaticamente antes eu não tinha essa mentalidade. A minha mãe, ela tem que pagar comigo. Teu pai nunca te visitou no presídio? Ele dava um jeito sempre. Ele entrava me chamava como, desce lá para falar com o advogado. Eu chegava lá, era meu pai.
Ele nunca deixou, ele nunca largou na minha mão, cara. Ele nunca largou. Ele nunca deixou de ser pai. Mesmo sabendo que dentro da corporação, ele muitas vezes foi totalmente banido, assim, tirado pro lado, por ter um filho dentro de um presídio. E sem falar que ele fez um curso para sair oficial, que era do lado do presídio. Sim. Então, muitas vezes ele estava dormindo do lado do presídio, dentro da escola militar, e escutando motim lá dentro e sabendo se o filho dele ia estar ou não. E não podia estar, inclusive... E não podia não chegar nem perto e tampouco saber que o filho dele estava lá, né? Mas, ao mesmo tempo, Joaquim, aquilo mudou a minha história. Por quê, cara? Quando eu saí, eu olhei para trás, eu me lembro como fosse ontem, cara. Eu olhei para trás, quando fechou aquele portão, eu olhei para trás e disse assim, eu nunca mais toco em mais nada do que não for meu. E realmente, nunca mais, cara. Nunca mais roubei, nunca mais mexi em nada supostamente dentro de contexto de roubo, de assalto, né? Larguei realmente dessa vida. Só que eu tinha saído com algo muito maior e não tinha percebido que eu tinha saído com o vício do crack. Dentro da cadeia. Tu ficou viciado na cadeia? Na cadeia. Viciei no crack. E aí foi outro contexto da minha vida. Por quê? Porque daí eu tinha que para mudar a minha mentalidade de outra forma, que era agora a relação com a droga. Tu não queria voltar pra cadeia, mas não queria largar a pedra. Exatamente. Mas era algo muito mais forte, Joaquim. Por quê? Porque aquele negócio, ele cabe na palma da tua mão, ela não pensa, mas te move com um joystick como ninguém. Mas ela automaticamente poderia inconscientemente levar ao crime. Com certeza. Mesmo você não querendo. Exatamente. E aí, 2 dias depois, eu conheci a minha esposa. 2 dias que saiu da cadeia. Conheci minha esposa. Eu acho que ela orou pouco, né? Mas eu acho que eu fui presenteado. Deus foi lá e disse assim, toma essa varoa. E aí, cara... Foi do nada, assim? Foi do nada. Né, eu conheci ela... Fui comprar roupa, né? Tinha que dar um jeito de mudar todas as minhas vestes de novo, né? E aí ela era vendedora da loja. Ai. E aí eu pedi um papel e uma caneta. E ela me deu, eu perguntei o telefone dela. E ela... Tamo até hoje e a junto. Kelly tá assistindo aqui, viu? Tá aí ela. Beijo, meu amor. Te amo, viu? E aí, Joaquim, por conhecer ela, cara, ela mudou também minha história, minha vida. Ela me ajudou. Deus usou ela muito pra ajudar. Por quê? Porque ela tinha... Até aí, o Diogo continuava... Desculpe o termo, sabe? Craqueiro. Exatamente. E ela contigo. E você continuava ainda... Sem qualquer, tipo, Deus me ajudou, mas parei no Deus me ajudou. Exatamente. Só me permite um minuto. Olha, você que está aí me acompanhando, se você que está nos ouvindo agora, nesse momento ao vivo, se quiser mandar algum questionamento, alguma observação, que o pastor possa lhe responder, fica à vontade, tá bom? Mas enfim, vamos lá, pastor. E aí, cara, ela me ajudou muito, Joaquim, na função de eu me reprogramar como um ser humano, entende? Entendo. Por quê? Porque eu nunca trabalhei, eu nunca tive compromissos de homem. Eu nunca tive o compromisso de, né, um cara dentro do contexto normal. Nunca teve uma namorada desse jeito? Exatamente. Tipo era assim, festa, mulherada. Exatamente. Aqui não é namorada. Uma pessoa decente, né, com um propósito de vida. Sim. Com a função de buscar ter um futuro. E ela me ajudou muito nesse sentido. Só que o que me impedia era a droga. Chegou um momento em que, cara, eu saí para pagar uma conta, parei numa boca de fumo, e dentro do contexto, quando eu parei na boca de fumo, eu já tinha empenhado moto, já tinha trocado de roupa, já tinha vendido as minhas roupas, saí que nem um mendigo de dentro da boca de fumo. E aí, cara, tô voltando embora para casa, já de noite, e o meu pai, minha mãe e ela dentro de um carro me procurando para cima e para baixo. E quando me enxergaram, que nem um mendigo, cara, pararam o carro. O pai já saiu louco, querendo me botar pra dentro do carro, me botou dentro do carro. Quando eu entrei dentro do carro, todo sujo, fedendo, com as roupas assim imunda, cara, eles me levaram pra uma clínica. Só que nesse intervalo de me levar dali até a clínica, o choro deles, Joaquim, era algo... Parecia que eles estavam chorando. E dela também. Parecia que eles estavam chorando em cima do meu caixão, assim. Meu Deus. Era algo... até hoje, assim, eu escuto aquele... Era um choro, assim, totalmente fora do normal. Cara, ali caiu a minha ficha. Eu disse, não posso, eu tenho que mudar minha vida, cara. Eu tenho que... E aí meu pai, depois de 3 meses, eu fiquei nessa clínica. O pai foi me visitar. 3 meses? E eu disse assim pra eles, cara, pai, se eu sair hoje daqui, eu vou voltar a usar. Me tira daqui e me leva assim, ó, para um lugar de tratamento o mais longe possível, onde eu tenho que pensar 10 mil vezes em querer ir embora. Cara, ele fez a risca isso. Uau. Me largou no meio do nada, numa cidade chamada Sapucaia, no interior de Sapucaia,
Pra tu ter ideia da fase... Colocou numa internação clínica também. Era uma comunidade. Sim. E aí, pra tu ter ideia, pra ir da comunidade até o centro da cidade, demorava quase 1 hora. Sim. De carro, tu sim. imagina caminhando. Passei 9 meses lá, Joaquim. 9 meses, cara. 9 meses onde eu aprendi totalmente a reformular minha vida, a enxergar a vida de novo como ela é, nua e crua, não me vitimizando, sabendo lidar com o problema que tinha entrado na minha vida, que às vezes era muito maior que muita coisa, né? E dentro desses 9 meses, quando eu saí, eu enfrentei a realidade da vida. Aí eu tive que trabalhar, tive que enfrentar a vida, né? Minha mulher saiu de casa para enfrentar a vida porque a família dela não aceitava. Ela enfrentou a família para ficar comigo e a gente ficou junto. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a enfrentar a vida como ela era. E eu me lembro quando eu preguei... E a Kelly junto contigo? E a Kelly junto ela comigo. Assumiu essa bronca contigo. Ela assumiu contigo. essa bronca. E ela, quando eu peguei meu primeiro salário, Joaquim, na época era R$800, cara. Eu não sabia o que eu fazia, eu chorava. Porque eu dizia, meu Deus, o que eu vou fazer com 800? E aí, por isso que eu digo que ela foi extremamente importante, porque ela foi a mulher que, quando eu falei isso pra ela, ela disse assim, meu amor, fica tranquilo, vai dar. Ela sabia viver com um pouco. Sim. Ela era uma pessoa que ela não era uma família humilde, mas era uma família de trabalhadores honestos, que trabalhavam, que buscavam, que lutavam. Valorizavam o pouco que ganhavam, sabia administrar. E ela foi uma peça fundamental nisso, para minha reformulação de homem, sabe? De saber lidar com a vida e aquela coisa toda. Só que chegou um momento da vida, que aí entra a parte a minha conversão, que cansou. Eu cansei, eu não roubava, eu não usava droga. Só que daí dentro da minha cabeça eu queria mais, por quê? Entra a parte da ambição, da ganância desde pequenininho, de eu não aceitar, ver todo mundo de carrão, aquela coisa. E eu também queria isso pra mim, casa, carro, aquela coisa toda. Começou o quê? E aí o Diogo foi pro lado mais fácil de novo, recebeu uma proposta e começou a traficar. Ainda teve mais uma fase, então, antes da conversão definitiva. Aí, para Jesus entrar rasgando na minha vida, assim, e eu mudar de nome, mudar de estrutura, vem o meu filho, aquela engravida do meu filho mais velho, o Otávio, né? E aí, quando o Otávio nasce, eu tô traficando, tô ganhando dinheiro, já todo mundo falando de mim na cidade de novo, aquela coisa toda. Tô prestes a viver tudo aquilo que eu já tinha vivido antes. Sim. Ser preso, mas aquela aí coisa não estava toda. usando. Não estava usando, só traficando. E a Kelly começou a ir na igreja, a buscar, a ir nos cultos, a levar o Otávio pequenininho, aí eu mexendo com ela, dando dinheiro para pastor, aquela coisa toda. E um dia ela chegou para mim e disse assim, amor, a gente precisa apresentar o Otávio. E eu disse assim, apresentar o Otávio? Não é só mergulhar o guri. Porque a gente vem daquela tradição católica, aquela coisa toda, né? E aí eu disse assim, então, eu vou, mano, eu vou. E aí fui com ela. Cara, eu entrei, pastor Lúcio Ávila, falecido. Um cara fantástico, o cara que me discipulou. Ele começou a pregar e, mano, eu entrei traficante naquela igreja e saí totalmente cristão. Amém. Eu tomei um soco no estômago, mano, que a minha vida, ela mudou 360, Joaquim, meus pensamentos. Eu não era o mesmo, cara, eu não sabia. A parte agora de chorar. Vai lá, fica à vontade. Eu não era o mesmo, mano. Eu tinha saído... Renovado, cara. Totalmente transtornado, porque eu não sabia o que estava acontecendo, estava achando que eu estava louco. Eu só tinha vontade de ir para casa e falar com Deus, chorar. Eu não sentia uma vontade de mais nada, mano. Aquilo que me trazia prazer antes pra mim não era mais nada. Mas em que momento isso aconteceu dentro do culto? Ele começou a pregar, mano, e aquela pregação era só pra mim. Parecia que eu tava sozinho sentado, com ele. Sozinho, e ele falando comigo. E a igreja lotada, e aí a Kelly disse que eu apaguei. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que daí depois eu acho que eu caí no espírito, né? E eu já levantei e eu não era o mesmo, mano. Eu não era o mesmo, eu tinha mudado. Deus, ele parece que me removeu, assim, algo que tinha muito sombrio comigo. E para ter ideia, eu joguei fora mais de R$70 mil em droga fora. Fora, mano.
Fora, fora. Era E tua, não ficou devendo pra ninguém. Não fiquei devendo, não era minha. Eu cometi perigo, esse hein? erro. Que perigo, hein? Eu cometi esse erro. E aí foi outra parte também que aconteceu na minha Sim. vida, que Deus fez mais um milagre. Mas aí, mano, que eu tive um encontro, mano, de Saulo virar Paulo. Eu não sentia minha vontade de usar, porque nesse meio tempo eu lutava muito comigo e parece que Deus ele removeu de mim, tirou a vontade que eu tinha, ainda de ter uma vida boêmia, a vontade de sair, a vontade eu simplesmente, cara, eu só sabia buscar Deus, ler a Bíblia e mergulhar, mano, ir pra dentro do monte, ficava 2, 3 dias jejuando. Quando você fala monte, para quem está acompanhando, é para onde? O que é o monte? O monte é um lugar onde é estabelecido um lugar de oração, né? Mas onde fica? Depende em lugares. Às vezes as pessoas colocam... Na minha cidade era um lugar plano, né? Porque não existe muita montanha lá. É um local de encontro para orar, essas coisas. É onde é consagrado um lugar ali de busca ao Senhor, sabe? De estar junto ali, de fazer propósito, né? Eu, no meu caso, eu pegava uma barraca e ficava 3 dias no monte, sabe? Jejuando, orando, lendo a Bíblia, buscando, tendo experiências com Deus. Cara, eu tive muitas experiências com Deus. E ali, cara, eu comecei a cada vez mais caminhar. Mas, ao mesmo tempo, existia 2 reflexos. Era o Diogo na mesma cidade que todo mundo conhecia como Dioguinho. Sim. E o Diogo que se levantou como cristão. E aí entra outra parte, por quê? Porque, cara, tu é cristão, na minha mente, eu fui correndo pra uma loja comprar o quê? A roupinha de cristão. Fui lá e comprei. Fui lá comprar 2 ternos. Não tem roupa. Então, cara, mas na minha cabeça tinha, mano. E aí comprei 2 ternos, né, mano? Terno quadrado, sim, assim, aquelas... com ombreira. Parecia aqueles bonequinhos do Lego. Só que daí, cara, Deus um dia falou comigo. Ele disse pra mim, disse, cara, o povo que eu escolhi pra que tu pudesse chegar, não é andando assim que tu vai ganhar. Pois é. Tu não pode deixar de ser o Diogo, tu tem que mudar de dentro pra fora, não de fora pra dentro. É as atitudes que tem que mudar. É a imagem externa, né? Exatamente. É a interna que tem que ser valorizada. Exatamente. Né? E aí comecei a fazer um trabalho lá, mas ao mesmo tempo muito perseguido pela polícia, né? Cansei de sair da igreja e receber abordado, né? Eles imaginavam que tu estava ali, mas para enganar. E aí eles me abordavam de um jeito para me humilhar mesmo, sabe? E não eram coisas assim, parecia que onde eu andava dentro da cidade, eles me perseguiam, né? Me lembro uma vez no posto, durante o dia, no meio do centro da cidade, me abordaram, fizeram uma fiasqueira, juntou um monte de gente, simplesmente para pegar meu RG, para ver se realmente eu tava limpo, se eu não tava foragido, se eu não tava isso, se eu não tava aquilo. Sim, sim. E, desculpa. Imagina. E aí, e nessa brincadeira aí, cara, eu tenho que persistir. Mas eu pedia para Deus, Senhor, me leva para um lugar onde ninguém me conheça, cara. Sabe? Que ano foi isso? Isso foi, cara, eu vim pra cá em 2016. Esse foi o lugar que ninguém te conhece. Que daí eu pedi pra Deus, Senhor, me leva pra um lugar onde ninguém me conheça, cara. Ninguém me... saiba da minha história, mas me enxerga como eu sou hoje. Sim. Sabe? Não enxergue como o era... passado, exatamente. O presente. O Diogo que tá chegando aqui, o Diogo Rosa, mas que tem um outro propósito de vida. Exatamente. Balneário te recebeu assim? Nossa, muito, cara. Eu com 2 dias aqui, levantou um profeta no meio da cidade ali de Camboriú. Camboriú, que você tá, dizendo assim, ó, filho, Deus te trouxe por aqui por 2 motivos. Um para te curar e outro para te prosperar. Nossa, primeiro 2 dias fazendo, eu disse, caramba, porque aqui é um lugar muito espiritual, né? As coisas com Deus na minha vida foram muito rápidas, sabe, Joaquim? Eu com 2 anos de convertido, eu fui levantado a pastor. 2 anos de convertido. O meu discipulado, quem me discipulou, mano, foi o Espírito Santo. Eu nunca tive ninguém que me pegasse pela mão e dissesse, Diogo, vai por aqui, assim, assim, assim. Por isso que eu tive muitos tropeços no meio dessa caminhada. Muitas coisas que eu, imaturamente, eu enxergava, que eu só fui ver uma realidade verdadeira de pessoas maduras na fé, de me pegar pela mão e me conduzir, foi aqui. E hoje, chegou aqui em quanto você falou mesmo? Desculpe. Em que ano você chegou? 2016. 2016. De lá para cá, você vem mantendo essa tua linha cristã. E 2 anos depois, 2018, então, você já foi consagrado? Não, em 2013 eu fui consagrado a pastor. Ah, tá.
Mas aqui tu chegou em 2016. 16? Em 2011 eu me converti. Ah, tá. Em 2013 tu... Eu fui consagrado chegou aqui pastor. como pastor? Cheguei aqui como pastor. Tá. E daí para frente, a tua caminhada, ela atendeu aquele propósito que você falou lá atrás, que em vez de botar aquela roupinha, que o teu caminho de prestação de serviço para Deus era diferente? Porque, cara, é meio que um imã, né? Na realidade, tudo aquilo que é ferida e vira cicatriz, Sim. ele vira teu ministério também. Então, como eu tive muito cedo problema com droga, crime, então a minha área de trabalho, a minha área de discipulado sempre foi com as pessoas que estão nesse momento passando por isso, sabe? Primeiro, quando eu vim pra cá, Deus pegou, pelo menos assim, de 2016 até 2020, cara, ele me montou e me desmontou umas 10 vezes. Porque ele tinha que quebrar muita coisa religiosa dentro de mim, sabe? Muita coisa de orfandade, coisas de não saber se comportar como um filho de Deus, sabe? Ver uma realidade cristã totalmente diferente, agir de uma forma diferente, não praticar o sistema, mas sim aquilo que está escrito. Então, foi muita reformulação como homem, mas também como pastor. E aí Deus começou a me liberar para lugares de atuar dentro do contexto daquilo que ele tinha me curado. E o primeiro lugar que foi a comunidade terapêutica Luz da Vida, aonde eu fiquei 3 anos lá, cuidando de muitas pessoas, né, ajudando, né, a enfrentar uma realidade que todo mundo diz que não tem mais jeito. A Organização Mundial de Saúde diz que não tem mais jeito. Você falava com eles, você mostrava a sua história, contava a sua história. Sua história é a tua referência? Exatamente. Por quê? Porque a droga em si, ela não é difícil de parar, Joaquim. O difícil de parar é as coisas que te levam até ela. Eu demorei muito tempo para entender isso. Porque muitas das vezes, Joaquim, o Diogo, ele não usava. Mas ele tinha ambições de um cara que ele não estava num contexto de uso, mas ele ainda estava à margem. Ele era um marginal, ele estava à margem da sociedade, entendeu? Entendo. Praticando coisas que não cabiam dentro de um contexto de um homem, de um pai de família. Então, o Diogo, ele parou de usar droga, mas tinha ainda coisas dentro dele que lá na frente, com certeza, levariam ele a usar droga. O Diogo, ele não tinha parado de mentir ainda. O Diogo, ele não tinha parado ainda de adulterar. Entende? Então, o contexto de usar droga, eu creio que sim, o inimigo, ele usa como uma cereja do bolo, sabe? Que, tipo assim, é pra te desmantelar, pra te desestruturar, pra acabar com a tua vida, pra te matar. Mas se tu parar pra analisar, se tu conversar com um cara, qualquer um, cara, que tem um problema com dependência química, é fato, Joaquim, que se tu olhar a infância dele, ou ele teve problema com a imoralidade sexual, ou hoje ele tem problema com paternidade. É fato, cara. É fato. Não, só muda o CEP e o CPF. A raiz é essa. Pois a partir daí, você chegando aqui, partindo por esse lado, começando a trabalhar, você começou a trilhar, saindo com esses percalços que ainda aconteceram aí nesse caminho, né? Que você está falando que teve que se adaptar, sair da marginalidade e se enfiar de fato, de cabeça, numa vida mais plena, mais dentro daquilo que você e hoje a grande sociedade entende como família. Você teve mais filhos, eu sei que você ainda vai falar um pouquinho sobre isso. Sim. Né? Mas esse caminho te levou, e é onde eu quero chegar, e depois você vai fechar na nossa conversa aqui falando um pouco da tua família também, da importância disso na tua vida. Sim. Mas eu queria pegar esse gancho que te leva a contar a tua história, porque esse gancho de contar a tua história... eu acho que foi o gancho para você. Eu queria entender isso. Por que você começou e de onde surgiu a ideia de ter o teu podcast e ter o nome de Maqui? Como é que isso aconteceu? Eu queria que você contasse um pouco dessa história, porque hoje, cara, tu tem um canal assim que a gente sabe da importância no meio cristão, né? E você traz pessoas aqui, e eu falo isso porque a gente acompanha aqui, toda semana a gente grava com o pastor os episódios, inclusive daqui a pouquinho, se você terminando aqui, vá no canal do Maqui, que tem lá um episódio novo, toda segunda-feira, às 20 horas. Falo isso porque daqui a pouquinho também vai estar na nossa página do canal. Amanhã em diante já está na página do canal do portal, do site do portal Fora Litoral. Então, daqui a pouquinho você vai ver mais uma história. Mas eu queria que você contasse
até chegar nesse ponto de ter o canal e o que aconteceu nesse tempo, para chegar do jeito que está hoje aí? Tem uns 10 minutos para falar como eu te falei, né? Saindo dessa estrutura de trabalhar com dependência química, Deus ele foi me levando para muitos lugares, né? Para dentro de presídio, pregar a palavra, cuidar de dependentes químicos, né? Mostrar que a realidade há sim possibilidade de mudança e Jesus é essa possibilidade. A Organização Mundial de Saúde diz que não tem cura de dependência química, mas eu falo claramente que a Organização Mundial de Saúde ela não conhece a Cristo, porque é impossível ser o mesmo quando a gente tem um contato com Cristo. E numa dessas vezes eu fui convidado a fazer um podcast com a Daisy, né? O Be Happy, também gravado aqui no Portal Fala Litoral. E isso há 2 anos e poucos atrás, né? E naquele dia eu também contei a minha história, né? Foi a primeira vez que eu contei a minha história num podcast. E eu tive um impacto muito grande, cara. Quando eu saí daqui, eu fui para dentro do meu carro. E aí, quando eu cheguei no carro, me tomou uma glória, um poder de Deus dentro, e eu comecei a chorar. Porque eu sou chorão, gente. Se eu sinto 30 quilômetros, Jesus longe de mim, eu já estou atirado no chão chorando. E dentro do carro eu comecei a chorar, e eu escutei o Espírito Santo falar para mim: igual a você tem vários, só estão escondidos. E aí, cara, e aquilo não foi simplesmente uma conversa, igual você tem vários, só estão escondidos. Tinha um propósito naquilo ali, eu não sabia qual era. E eu passei a noite em claro, cara. No outro dia de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi ligar, se eu não me engano, não foi pra ti ou pro Erivelto. Agora eu não me lembro direito, eu acho que foi pra ti. Foi pro Erivelto. Acho que foi pro Erivelto. E aí eu disse, cara, eu preciso saber mais sobre esse negócio, eu preciso conversar, eu preciso ver, eu preciso saber como é que funciona. E aí, cara, eu me lembro que eu vim no estúdio, e aí chegou aqui, cara, foi onde, assim, a gente se conheceu numa noite, né? Mas parecia no outro dia que a gente já se conhecia de muitos anos, né? Eu sempre fui brincalhão, o Joaquim é brincalhão pra caramba, o Erivelto. E aí a gente se entrosou de um jeito, uma sincronia, assim, em relação que, cara, parecia que o meu projeto era o projeto de vocês, na realidade, né? O Erivelto logo já me ajudou a gente criar um propósito, a criar o fundamento, né, a estrutura do podcast, sobre o que nós íamos falar, e eu sempre já dizia, já de cara, Deus já tinha me dado, porque se estão escondidos, é porque são pessoas que supostamente tem testemunho daquilo que Jesus fez no canal, que é uma ferramenta para buscar vidas, para chamar vidas, para ter esse impacto de muitas vezes, de repente, uma pessoa tá lá olhando besteira no YouTube, mas um corte pode mudar a vida do cara. Com certeza. Entende? Um corte de 1 minuto, cara, muda a vida das pessoas. A gente tem relato todos os dias no nosso canal exatamente com isso, Joaquim. Um corte de 3 minutos, mano, muda a realidade de muita gente. Claro que isso não pode se tornar uma bolha, né? A gente precisa entender que tem todo um contexto por trás, mas ao mesmo tempo a gente entende que é o seguinte, que esse canal do Maqui Podcast, ele veio muito forte como ele diz, cara, Maqui ele é o cara que recebeu Mefibosete, recebeu Davi no momento mais fragilizado da vida. Mas, ao mesmo tempo, quando eles saem da casa de Maqui, eles saem totalmente transformados. Então, qual era o propósito? Era que pessoas viessem aqui, contassem as suas histórias de como eram, de quando encontraram Cristo e aquilo que depois Cristo fez na vida deles. Ou seja, no momento que eles voltam para a mesa do rei. Entende? Então, praticamente até os dias de hoje, isso nós estamos no vídeo 100 e poucos, né? Por aí. 2 anos e pouco. Quem já sabe dos números exatos agora, 2 anos e pouco já trabalhando nesse sentido, trazendo muita gente com 10 seguidores, com 1 milhão de seguidores, não importa. A ideia vocês são prova viva disso. Todo mundo que senta, eu sempre digo a mesma coisa, não é para aparecer nem eu e nem você. É para mostrar que Jesus realmente, ele é aquele que cura, transforma e liberta. Essa é a realidade do nosso podcast. E, cara, tem muita gente... Já pensou em parar alguma vez, não? Muitas. Por quê? Porque... Daqui a pouco tem perguntas aqui. Todo mundo que está mandando mensagem, já eu vou mandar um abraço para todos vocês. Obrigado a todos que estão interagindo. E tem algumas perguntas que eu quero antes do final do programa. Já tem perguntas aqui para ti, tá? Cara, porque a gente às vezes espera uma reação do público, cara. A gente espera uma expectativa daquilo que vão falar. Sim.
E às vezes a gente não tem aquilo que a gente espera, entende? E aí, se a gente não tá muito alicerçado em Cristo, cara, a gente para. Mas eu já tive uma vez que vocês mesmos me ajudaram. O Erivelto especificamente, né? Que ele grudou no meu pé e disse, cara, não para. E veio uma convidada aí que mudou a estrutura do podcast. Verdade. Hoje a Glorinha Rabi tá rodando o mundo aí. É verdade. Tá rodando o mundo e falando do propósito. Funcionou, em parte, o teu canal, né? Com um corte. Com um corte, né? Tem mais de 20 milhões de visualização. Verdade. Rodando pro mundo todo aí. E hoje ela é uma pregadora mundial aí, andando pra cima e pra baixo. Eu só vejo as histórias dela. Pô, Glorinha. Glorinha, Deus te abençoe, mana. Um abraço. Pastor, deixa eu trazer aqui, olha, um abraço só. Tem muitos nossos parceiros aqui acompanhando. Vlad, a Nádia, Sandra, um abraço para você, um beijão. Tá aqui a Kelly, sua esposa. Lá do Rio de Janeiro, a minha irmã tá lá. A Kelly de novo. A Excel, já vou fazer a tua pergunta. Minha sobrinha, que também é evangélica, ela é meu sobrinho. O Roberto, a Excel Roberto Rudolph, diz o seguinte: muito bom esse podcast. Obrigado, meu irmão. Ele nos acompanha também na rádio. O Sandro, meu sobrinho, diz o seguinte: tem muitas histórias de conversão de homens, existe uma trajetória de perseverança de mulheres. Algum fundamento bíblico que explique? Essa é uma pergunta que o pastor poderia responder para ele. E a outra é da Excel, que é a esposa dele, a Excel Ribeiro, que diz: pastor, gostaria de sugestão de montes aqui na região. Gostaria de ir com minha família. Estamos menos de 2 anos em Santa Catarina. Eles vieram de Aracaju. Uau. A Sandra de novo, que história impressionante. Beijão, Sandra, para você, viu? Daqui a pouco a gente se vê. O Roberto Rudolph de novo. Pablo Marçal fala disso. Pessoa com problemas e coisa mal resolvida na infância com sua paternidade. Aí, do Rio de Janeiro, cara, a parentada tá toda aqui, viu? A Mana lá de Aracaju, que também é evangélica. É o único distorcido aqui que você vai... Ele pega no meu pé pra caramba, viu, galera? Eu tô lutando, gente. Uma hora vai. Mas eu tenho a minha religião. Amém. Olha, ela mandando uma boa noite, de Aracaju. A Excel já tá dizendo que a tua história é linda. O Roberto, de novo, você falou do OMS. Não, Roberto, OMS não dá para confiar. Boa noite, de Niterói também. Rita, beijo para ti também. Tá vendo aqui as histórias, já mandou para alguém. O Roberto Rudolph está dando cortes no áudio, Lacerda. Não sei, o Erivelto está aqui acompanhando, a gente já resolve, pode ser. O Fabrício Pimenta, boa noite, Fabrício, amigo do Diogo, aqui de Pelotas, está aí lendo a tua história. Então vamos voltar nas duas perguntas. A primeira do Sandro, com relação em muitas histórias de conversão, de homens existe uma trajetória de perseverança de mulheres. Algum fundamento bíblico disso? E da Excel, que fala com relação aos montes. A mulher é a estrutura do homem, né? A palavra diz que o homem é a cabeça, né? E se tu parar para analisar, dentro do casamento, simbolicamente existe o quê? A aliança, né? Uhum. A aliança, se tu botar a parte do homem embaixo e a aliança da mulher em cima, ela vai cair. Agora, se tu botar a aliança da mulher embaixo e a do homem em cima, de pé, a aliança fica em pé. Mas isso é física. Física. A estrutura sempre vai ser a mulher. Sempre vai ser a mulher. Na realidade, do lado de todos, tu olhar qualquer homem que você olhar, Joaquim, diz, cara, pô, que cara top, cara. Tu pode ter certeza que a mulher que tá em casa é mais top ainda. Porque a mulher, ela tem o dom de, assim, ó, ou ela te levanta, te larga assim num jato, mas ela também tem o dom de te largar 7 pá por cima. Nem pergunta nada. Vamos continuar. Porque assim, cara, tem uma história, já viu aquela história do Barack Obama, não? Michelle Obama? Já ouviu ou não? Não, conte. Rapidinho. Michelle Obama e Barack Obama foram para um restaurante. Chegando lá, um garçom foi atender. E aí, do nada, o garçom olha pra Michelle olha pro garçom e fica meio constrangido, e o Barack, não é bobo, né? Tá do lado, percebe que tem coisa estranha. Quando o garçom sai, o Barack Obama pergunta pra Michelle: não entendi. Se olhar, um constrangimento, não entendi. E a Michelle automaticamente, né, não escondendo nada do marido, disse assim: não, é porque era um ex-namorado da universidade. E aí ele deu uma gargalhada.
Você seria a mulher do garçom então, hein? Deus foi bom contigo. E ela olhou pro Barack Obama e deu outra risada. Não, meu amor, ele seria o presidente. Entende? Então, a mulher, quando ela sabe quem ela é, irmão, a mulher, quando ela sabe quem ela é, a identidade que ela tem, o entender a submissão, que não é para andar debaixo de um homem, mas sim para ser um suporte numa missão do marido, para andar e fluindo dentro de casa, de dentro para fora, mano, não tem o que segure essa família. Olha aí. Olha, mandar um abraço para a dona Nair Pinto, que está nos ouvindo. O seu Walter também está nos assistindo. Campina Grande do Sul, no Paraná também. Boa noite, obrigado pela audiência, tá Amém. Bom? É a mãe e o padrasto da Sandra, viu? A parte dos montes falta agora. Rapidinho. Não, dá tempo. Tem ainda ali mais aqui na Cabana de Orações. Onde fica? Ali no Pioneiros. Na Bibiana dos Santos. Exatamente. Lá é um lugar... Morei naquela rua. É um lugar bacana. É um monte muito, muito bacana. Tá, e como é que faz para participar? Poder de Deus. É só simplesmente ir. Simplesmente? Tá sempre aberto, 24 horas. Em Itapema eu sei que tem um depois ali da Polícia Federal à direita, ali onde tem umas casinhas. Uhum. E aqui dentro de Camboriú eu sei onde também, onde vai na frente do Caledônia, ali um pouquinho mais pra frente. Sei. Né? Tem um à esquerda ali também, que ali tem umas placas ali, que é só você seguir que você vai achar, perguntar ali que todo mundo conhece. Legal. Agora, eu já posso dizer que essa da Bibiana dos Santos é fácil de chegar ali, tá? Você vindo pela Avenida do Estado, entra na Miguel Mate. Na Miguel Mate é a primeira rua à esquerda. Eu já morei ali. Cabana de Oração, todo mundo conhece. É só subir aquela rua. Não tem erro. Você vai subir e vai chegar na Cabana de Oração. Exatamente. Né? Enfim. Agora, vamos lá. Você falou da família, falou da estrutura familiar. E a gente ainda tem mais 5 minutos aí para conversar. Eu queria que você falasse dessa importância, e aqui eu vou fazer uma média com ela, da sua esposa, da Kelly, na tua vida e da sua estrutura familiar hoje. O que isso representa na sua mudança no contexto? Ela começou lá atrás e isso veio crescendo, né? E aí vieram os filhos. Cara, a Kelly, ela não é só simplesmente uma mulher que Deus me deu, né? Ela é uma pessoa que... Ela mudou ela me ajudou a me erguer como homem, né? E ela me deu 3 preciosidades, né? Eu sou o pai do Otávio, pai da Nara, pai do Benjamin. E os meus filhos, cara, eu sinto que eu preciso todos os dias lutar, mas não para deixar simplesmente um algo lucrativo como tipo fosse algo para deixar quando Deus me levar, sabe? Um material, mas sim um legado de entender quem Deus é na vida deles, quem Jesus foi, quem Jesus é na vida deles, o poder de Deus na vida deles, porque eu acho que o maior legado que eu posso deixar, mano, Joaquim, para eles, é o momento que de repente eles acordarem na madrugada e verem o pai dele orando no meio da sala, sabe? Entender que lá na frente eles vão poder falar para os meus netos que o pai dele era um homem de oração, a mãe era uma mulher de oração. Eu construí isso dentro de casa, porque a minha maior missão é o quê? Como homem, Joaquim, primeiro é prover, segundo é cuidar e o terceiro é dar destino. É dar destino para os meus filhos. É dar destino para eles, para onde eles vão, para aquilo que eles têm que seguir, a forma como eles têm que seguir a vida. É a minha filha olhar para o pai dela e dizer assim, ó, eu quero um marido igual. É o maior legado que eu posso deixar. Ela olhar e ver assim, ó, o meu pai tratava a minha mãe super bem. Eu não posso receber nada menos do que isso. O meu filho, quando pegar e ter um momento dele de se relacionar com uma mulher, é saber que ele teve um exemplo em casa da esposa, da mãe, de como se comportava, tanto que hoje eu brinco com a minha esposa, né? O Otávio, ele parece que está num treinamento lá em casa, porque ele sabe fazer tudo. O mais velho? A Kelly treinou ele. A Kelly treinou ele para ser um homem, mas não um homem simplesmente de pegar o controle e ficar na caixa do nada depois do trabalho. Ele vai ser um cara que ele vai ser hábil em vários aspectos da vida em relação a trabalhar junto com a esposa. Então eu acho que o trabalhar de dentro para fora, mano,
É a principal missão da gente. O problema é que hoje as pessoas estão de um jeito meio distorcido da função de ser e de ter. De ter primeiro para depois ser. E na realidade a gente tem que ser primeiro. A gente tem que ser para depois vir o natural, as coisas que tem que ser vindo, entendeu? É como eu enxergo hoje. Eu procuro dizer, eu digo para todo mundo, né? Hoje eu estou numa fase da minha vida que eu tenho que cuidar mais da minha casa, que eu tenho que olhar mais para minha casa. Estou trabalhando mais, mas ao mesmo tempo tá tendo um momento de estrutura onde eles estão sendo beneficiados com isso e a gente está bem. E não é uma questão de estar dentro de quatro paredes para tu estar bem, entende? Uhum. A igreja é um lugar onde você vai para adorar o Senhor, mas automaticamente em tudo aquilo que você faz, você também adora. Ou seja, você é muito mais cristão muitas vezes quando não tem ninguém te olhando do que propriamente quando está todo mundo te olhando. Entende? Então, hoje eu estou num momento, numa fase da minha vida em que eu estou cada vez procurando mais estabelecer princípios dentro da minha casa. É o momento de eu cuidar mais dela, é o momento de eu estar mais presente, é o momento de eu prover mais, é o momento de eu estruturar mais. Mas vai chegar um momento em que eu sei que eu vou ter que sair para fazer outras coisas para o reino. Mas é tudo no tempo do Senhor. Amém. Olha, quero dizer que eu tenho um carinho muito grande pelo pastor. A gente brinca demais aqui, ele sabe disso, a gente se zoa muito, né? Ele costuma dizer que ele vai me converter, mas me converter para a religião dele, mas eu quero dizer para ele sabe disso, que eu tenho a minha religião, eu sou católico, mas tenho essa capacidade de entender a presença de Deus na vida de qualquer pessoa. Eu acho que a religião ela é um instrumento nesse caminho, e o pastor é muito feliz. E eu partilho muito disso que ele fala, com relação à maneira de você entender Jesus, entender Deus, entender Cristo na tua vida. Ela não necessariamente precisa ser um momento de você estar dentro da igreja. A igreja ela é importante para você se convergir, enfim, ouvir a palavra, mas em todo momento Deus está na sua vida, em todas as ações. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente converge muito nisso aí. A gente tem divergências em alguns pontos, né? Mas com muito respeito. Muito, né? Respeito. Divergências não de teológicas, não, né? Divergência de posicionamento de algumas coisas, mas o respeito é muito grande. Eu tenho um carinho muito grande, eu, Erivelto, na verdade o Portal Fala Litoral, quero deixar isso muito claro, por todos os nossos parceiros aqui, todos aqueles que acreditam no nosso potencial de produção, nós temos um carinho muito grande e procuramos fazer o melhor. Erivelto, como ele disse, é o meu sócio aqui, o Erivelto se dedica demais ao trabalho. Tem dia aqui que ele está estressado ao extremo, em função do excesso de trabalho. Eu me preocupo muito com isso, mas eu quero dizer que nós temos um carinho muito especial. E, de fato, né, e aqui eu quero dar mais crédito ao Erivelto nesse contexto, né, da permanência e da gente conseguir, eu digo isso, conseguir manter o Maqui no ar e vamos continuar por muito tempo no que depender da gente. Você vê que de vez em quando eu invento alguma coisinha para a gente dar uma melhorada, para poder tentar fazer a coisa fluir mais, né? E eu tenho certeza que esse teu projeto ele tem um propósito muito bonito e eu quero dizer para vocês, quero mandar um abraço aqui de novo para a dona Anaí, viu, dona Anaí? Primeiro, quero dizer que eu tenho um carinho muito grande pela senhora, pelo seu Walter, pelo respeito que vocês têm por mim. Eu agradeço muito. E ela diz o seguinte: estamos amando, tem que ter mais vezes esse tipo de programa. E a Excel diz o seguinte aqui: Lacerda, que é minha sobrinha, né? Necessitará de podcast parte 2. Tem tanto para falar, tem mesmo. Verdade. O Vlad mandando um abraço aqui, dando parabéns. Deus abençoe, mano. E a Sandra dizendo aqui: já sou fã da Kelly, a sua esposa. Meu genro Pedro teve a mesma instrução dentro de casa e hoje ele é um marido exemplar para minha filha, a Carol, e sou muito grata a Deus por isso. De fato, eu conheço ele, conheço tanto Pedro quanto a filha, a Carol, né? E ele é um cara fantástico. Olha só, que bonito a gente ver depoimentos como esse, né, pastor? E eu quero agora te chamar de pastor, eu comecei te chamando de Diogo, mas você é o pastor que a gente tem um carinho muito grande. E a vocês que falaram em continuidade, eu vou te fazer um convite. Além de acompanhar o FL, que nós vamos ter aqui o FLcast, eu não vou me dedicar a trazer histórias aqui. Então, como eu disse no início do podcast,
vamos trazer histórias como a do pastor, que eu tive o privilégio de ser o primeiro entrevistado aqui dessa nova etapa, mas vamos trazer política, vamos trazer assuntos completamente fora do contexto, mas assuntos que sejam relevantes, que possam abrir para a discussão, tá? E eu quero que você entenda isso. Mas o convite que eu vou lhe fazer é diferente, mas tem a ver com o que vocês estão pedindo. Eu quero que vocês passem a seguir e acompanhar o canal do Makir Podcast. Amém. Por quê? E ver os recortes, tanto no Instagram quanto no... Porque essa história do pastor, que é quem conduz o Makir Podcast, você, olha, para quem quer ouvir histórias de superação, de mudanças, o Makir Podcast hoje ele faz isso. Ele traz essa, como disse o pastor no decorrer aqui do nosso bate-papo, são muitas histórias de superação e cada uma assim mais emocionante que a outra. Eu já vi coisas aqui das mais diversas. Além de você acessando o canal, você vai ter todos os programas do Makir Podcast na íntegra. Nos recortes do TikTok, nos recortes do Instagram, você vai poder saber aquele que tem a ver com você, olhando um recorte daquele, você já vai, esse aqui que eu quero assistir. Então, acesse o Makir Podcast. Se você tem dificuldade de acessar canais no YouTube, mais simples, bota lá www.portalfaralitoral.com e você vai chegar na nossa página e lá você vai ter, igual no Flix, quando você vai procurar lá os teus filminhos, você vai lá e vai assim, Makir Podcast. Vai escolher ali o programa e você vai cair direto no canal do YouTube do Makir Podcast. Então, muita coisa boa tem por lá para você acompanhar. Se você gosta de histórias de conversão, histórias de pessoas que saíram da vida, como o pastor que contou aqui, com muita transparência. E se eu falar para você que tem muito mais coisa para contar, tem mesmo, né? Tem a história da vala, aquela que você ficou no meio do mato lá, dormiu debaixo d'água, né? Isso aí a gente tinha que contar uma hora aqui, né? Mas aqui já tá acabando o tempo aqui. Teve que dormir. Só viu os negócios estranhos passar. Tem muita coisa aí para contar. Então eu quero que você acompanhe as outras histórias que vão te dar referências também. E assim, tem que ter a parte 2 também, a Rita falando aqui, para contar essa história. Então, vocês todos aí, querem acompanhar histórias desse tipo, sigam o Makir Podcast. Claro, segue o Portal Fala Litoral também. Vai lá, curte a gente, segue a gente no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais. Mas o Makir, eu quero recomendar, o Portal Fala Litoral recomenda para você que gosta de ouvir histórias de conversão de pessoas que mudaram a sua história de vida a partir do momento que entenderam que Deus é maior, né? Exatamente. Pastor, obrigado. Eu que agradeço, meu mano, velho. Feliz da vida de ter tido a oportunidade. Deus conduziu para isso, viu? É verdade. É isso aí. Não foi por acaso, não. Eu acho, assim, que tem coisas que acontecem na vida da gente que jamais vai ser por acaso. Deus, ele nunca une pessoas, mano. Ele sempre une propósitos. É verdade. Então, a gente tem um propósito muito grande aqui, de fazer muita coisa nessa ferramenta chamada internet, né? Ei, meu Deus, um canal fantástico. E que isso ajuda, o principal, é que nem eu sempre falo, Joaquim, aonde Jesus sair do centro, aí é eu e você fazendo. Mas enquanto Jesus estiver no centro, pode ter certeza que de repente vai alcançar uma pessoa, já valeu a pena. Com certeza. Queria que o senhor deixasse uma mensagem olhando para a câmera aí, que você já sabe como Amém. É que funciona. Amém. Para todos que estão nos acompanhando agora. Amém. Gente, primeiro agradecer pela oportunidade, né? De hoje eu tive a oportunidade de contar minha história, mas deixar para vocês também que de repente você está passando por uma dificuldade, né? De repente você é mãe, você é pai, tá com um problema com seu filho, né? Que de repente ele está no uso de droga, de repente você é filho e tá com problema com seus pais, estão com uso de droga, ou no crime, ou coisa parecida daquilo que eu vivi. Eu quero deixar uma mensagem dizendo que tem alguém que pode mudar essa história. E esse alguém se chama Jesus, gente. Ele pode mudar todo e qualquer tipo de história. Então, de repente, a esperança está bem baixa, né? Você já acreditou tanto, você já postou todas as suas fichas, né? E nada aconteceu. Não desista, gente. Não desista, porque teve alguém que não desistiu por mim. A minha mulher não desistiu de mim, meus pais não desistiram de mim. E é por isso que eu estou aqui hoje. É porque teve alguém que orou, teve alguém que passou noites e noites chorando, orando, mas acreditando que Jesus pudesse mudar a minha história de vida. Eu queria deixar para você hoje, não desista.
De repente, hoje, você não sabe nem o que fazer. Eu creio que essa mensagem vai chegar no teu coração. E a tua oração de fé vai mudar a história do teu filho, do teu pai, do seu parente, do que for. Jesus é aquele que cura, liberta e salva. Deus abençoe a todos. Amém. Pastor, Deus abençoe. Obrigado de Obrigado, coração, sabe, pelo Deus carinho. abençoe. Obrigado por estar aqui mesmo. com a gente. Olha, para não quebrar esse clima, eu ia falar que ele é gremista, mas tudo bem, deixa quieto aí. Sou imortal, é diferente. Olha, gente, gratidão a todos vocês que interagiram conosco hoje aqui, acompanharam até agora nós repaginamos o nosso Fala Litoral, o FLcast, que vem de Fala Litoral, repaginamos e a partir de agora, toda segunda-feira, 19h30, a gente vai estar trazendo algum assunto que nós entendemos possa ser interessante para que vocês possam estar acompanhando, interagindo e participando, né? Fico muito feliz pela participação de todos vocês, pela interatividade e reforço o convite para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais e também siga o canal do Maquir, do pastor Diogo, o Maquir Podcast nas redes sociais dele, tá bom? Deus abençoe a todos, fique com Deus. Erivelto, vamos para aberto aqui para me despedir da galera junto com o pastor. Deus abençoe, fique com Deus. Até a segunda-feira, às 19h30, com mais um convidado especial. Fiquem bem. Tchau, valeu, obrigado. Abraço.